ainda por causa desse sêmen. Sem o mar, Deus não existiria. Mas minha mãe... Valeu, galerinha. Então, definida a prova, então, dia 6/5, tem um monte de tempo para revisar aí, se tiver problema. A matéria é relativamente simples, área de figuras planas, triângulos, retângulos, quadrados, quadriláteros de maneira geral, né, incluindo paralelogramo, losango, né, tu vê, né, eu tô falando uma porrada de figura, parece que, meu Deus, cada uma tem um raciocínio. Na verdade não, né? Sabe que todas elas, a maneira de calcular é muito similar, uma está conectada à outra, tu pode separar uma figura mais complexa e outras figuras menos complexas. O maior desafio, de repente, é círculo, né? Porque tem o π ali, né? Tem gente que amarela por causa do π. Eu tenho o π r ao quadrado, a área do círculo. Eu posso pegar um círculo e dividir em 4 partes, posso pedir a área de um quadrante só, né? Ou eu posso pegar um círculo, botar um triângulo no meio e pedir a área entre eles. Calcular a área de um, calcular a área do outro e subtrai, como a gente fez, né, em alguns exercícios. E uma partezinha da prova, uma questãozinha, duas talvez, geometria euclidiana, que é bem básico, né? Só ter noções mínimas aí de geometria euclidiana, vai se tirar de letra. Professor, não existe questão de geometria euclidiana difícil? Existe, cara, tem questão de geometria euclidiana que é terrível. Mas nós acabamos de começar a engatinhar na geometria euclidiana, não posso, né, pegar nada muito difícil. E é esse o objetivo da aula de hoje, revisar a geometria euclidiana e corrigir uma tarefinha que eu só corrigi o primeiro item. Foi uma aulinha curta na aula passada, a gente só fez revisão e na hora que começamos a corrigir tivemos que subir pro auditório. Professor, eu não sei se eu estou com você, ou se o professor falou, eu saí, eu preciso fazer mais trabalho de uma casa, ou não mais trabalho. A gente já fez trabalho, eu acho, nesse trimestre em matemática, né? Isso que a gente já fez o trabalho. Mas é que tá de P2 tem um... Prova 2 do primeiro trimestre. Tá certo? Ou prova 2 do trimestre 1. Galerinha, o negócio é o seguinte então. Quando a gente começou a trabalhar com geometria euclidiana, a primeira coisa foram os conceitos primitivos. Ponto. É algo sem tamanho, só para representar um local específico do espaço. E ele não apresenta nem largura, nem comprimento, nem espessura. Na prática dá para medir, porque os pontos que nós vemos no dia a dia são apenas representações da ideia do ponto. Ponto na prática não existe. Mas nós sabemos que uma espinha, um parafuso na parede, uma estrela, traz a noção de ponto à nossa mente. Reta é algo infinito para ambos os lados, que não tem espessura, só comprimento. E este comprimento é infinito. Certo? Não tem largura nem espessura. Esta reta, eu posso separar ela em duas através de um ponto, né, que já é um dos postulados. Se eu boto um ponto numa reta, esta reta fica dividida em duas semirretas. Ou seja, já sabemos que a semirreta ela tem um ponto de origem, mas para o outro lado ela é infinita. E vale lembrar que segmento de reta tem dois pontos, tem começo e tem fim. Muito importante ter essa noção básica da diferença entre segmento de reta, semirreta e reta. Plano. Plano é algo que só tem largura e comprimento, não tem espessura, ele é infinitamente fino e representa, por exemplo, a parede representa um plano, mas não é um plano, até porque o plano é ilimitado e a parede é limitada, certo? A parede ela tem uma certa espessura, né? 1, 2 tijolos, dependendo do tamanho do tipo de parede, e nós sabemos que plano é algo infinitamente fino. Sabendo, tendo essa noção intuitiva do que é ponto, reta e plano, nós podemos passar para os postulados. Os postulados eram 9, alguns bobos, outros que merecem um pouco mais de reflexão. Numa reta tem infinitos pontos, e fora dele também, lógico, na reta e fora dela. Um plano tem infinitos pontos, dentro dele e fora dele. Segundo postulado. Terceiro postulado, dado 2 pontos, quantas retas podem passar por ela? Apenas uma reta, e qualquer outra que passe ali coincidirá com a primeira. Então nós podemos dizer que uma reta pode ser definida por 2 pontos. Mas não é só essa maneira, né? Tinha uma outra maneira que Euclides inventou para definir uma reta. Te dá uma reta e te dá um ponto fora dela e te pede, trace uma reta paralela à reta dada e que passe pelo ponto tal. Só vai existir uma reta que preencha esses requisitos, não é isso? Né? Isso ficou na apostila chamado como postulado 7. Revisamos o 1, o 2, o 3 e o 7. Postulado 4. Se 2 pontos estão num plano e eu passo uma reta por esses 2 pontos, consequentemente essa reta está no plano. Não é isso? Porque os pontos definiram a reta e esses pontos estavam no plano,
Claro que a reta tem que estar no plano também. Postulado 5. 3 pontos não colineares definem um plano. Concorda comigo? Putz, na sexta-feira eu pensei, vou pegar meu outro tripé lá de energia para mostrar na frente deles, não é isso? Mas depois que eu desligar a câmera, eu vou mostrar para vocês que mesmo que eu desregule o tripé, se eu soltar ele aqui no chão, ele sempre vai ficar numa posição estável, porque o tripé só tem 3 pontos de apoio. E por 3 pontos só passa um plano. Por isso que coisas com apenas 3 apoios não ficam bambas. E depois nós vamos fazer uma análise sobre o equilíbrio do tripé. Vai ter um momento ali que eu posso desequilibrar o tripé, certo? Mas aí é porque o centro de gravidade dele não está adequado. 3 apoios, um plano só, não vai ficar bambo. Isso é importante de lembrar para até aplicações práticas do dia a dia. Por um ponto, quantas retas podem passar? Claro, infinitas, se você é criativo. O de Euclides nós já falamos, o postulado 7. O postulado 8 foi aquele que um ponto divide uma reta em 2 semirretas. E o último, uma reta colocada em um plano, divide o plano em 2 semiplanos. Nada demais também. Feita essa revisãozinha, posições relativas. O que eu posso dizer sobre uma reta e um ponto? Ou o ponto pertence à reta, ou não pertence, pô. Não tem o que ver. Ou pertence ou não pertence. Quando eu falo de reta, a ponto e plano é a mesma coisa, tá? Ou o ponto está no plano, ou não está no plano. Então não tem graça a posição relativa de ponto e reta e ponto e plano. Começa a ficar mais legal quando eu falo de 2 retas. O que significa 2 retas coplanares? Claro, o nome já está dizendo coplanar, não é isso? Então está no mesmo plano. Agora cuidado, 2 retas coplanares são necessariamente paralelas? Não, elas podem ser paralelas ou concorrentes. Paralelas são 2 retas que estão no mesmo plano e nunca se aproximam nem se afastam. Mantêm a mesma distância uma da outra. E retas concorrentes são retas que se cruzam e têm um ponto em comum. Cuidado, tem que ter um ponto em comum. O que são retas perpendiculares? Ou seja, são retas coplanares, estão no mesmo plano, são retas concorrentes que se cruzam e se cruzam de uma maneira específica, fazendo 90 graus. Beleza? Diferente de retas ortogonais, né, gente? Que são retas que fazem 90 graus uma com a outra, porém não se cruzam. Concorda comigo? Olha, eu posso ter essa reta aqui representada pelo meu braço e essa outra reta representada pela apostila. Elas não fazem 90 graus uma com a outra, ó. Concorda comigo? Mas elas não estão se encostando. Eu posso dizer que elas são perpendiculares? Eu tenho que chamar elas de ortogonais, ou seja, elas fazem 90 graus, mas não se encostam. Tá? Até então, antes da geometria euclidiana, nós usávamos a palavra perpendicular e ortogonal como sinônimo, né? Agora nós sabemos que não, que são levemente diferentes essas ideias. Depois disso, vale a pena lembrar o que são retas reversas. São retas que estão em planos diferentes. Melhor maneira de enxergar essas retas é usando a sala. Pode imaginar aquela reta lá, ó, aquele cantinho da sala, e imaginar aquela outra reta lá. Pronto, essa sobe e desce, aquela lá vai para lá e para lá, e essa está contida nesse plano, aquela ali também está contida no plano que é o teto, já aquela outra está contida nesse plano que é o fundo da sala, está contida naquela parede também, concorda comigo? Agora existe um plano que pode abraçar ao mesmo tempo toda aquela reta e toda essa? Não. Por mais que eu tente, ó, não adianta, se eu encaixar aqui o plano, ó, vai beliscar só um ponto aquela lá. Se eu pegar um plano aqui assim, ó, ele não vai abraçar toda aquela reta, concorda comigo? Então são chamadas de retas reversas. Talvez o conceito mais delicado até agora é esse. O conceito de reta reversa. Eu lembro que eu me atrapalhei um pouquinho. Se bem que o professor não deu a dica da sala. Quando eu me toquei que no meu quarto tinha um cubo e eu poderia pensar nos problemas de geometria usando o meu próprio quarto, a própria sala do vestibular, eu fiquei mais tranquilo, porque eu tinha problema era de visualização espacial. E como eu estava dentro do ambiente em 3D e eu poderia usar esse ambiente para me ajudar a pensar, eu comecei a acertar muito mais as questões, usando a minha própria sala de aula para poder pensar na geometria euclidiana. Agora sim, revisão Ninja Mutante Power Plus. Agora vamos lá, página 60. Exercício 1. Vou fingir que eu não fiz nada dele ainda. Classifique as afirmações a seguir em verdadeira ou falsa, explicando a razão por que são falsas. Se 2 retas não têm ponto em comum, então são paralelas.
às vezes, antes da gente estudar a geometria euclidiana, a tendência existe, a tendência do aluno dizer que é verdadeiro, porque ele ainda não percebeu que as retas podem ser reversas, ou seja, elas estão em planos diferentes, então elas não precisam ser paralelas. Então falsa, pois podem ser reversas. Segunda alternativa. Duas retas podem ser paralelas e concorrentes. Concorrente tem um ponto só em comum. Paralelas é que mantém a mesma distância uma da outra. Então é um absurdo. Pois retas concorrentes têm apenas um ponto em comum. Já as retas paralelas, olha o final dessa confirmação aqui. Já as retas paralelas apresentam infinitos ou nenhum. E aí, ficou legal isso aí? Pois retas concorrentes têm apenas um ponto em comum. Já as retas paralelas apresentam infinitos ou nenhum. Se uma tiver sobre a outra. Ah, parabéns! Nós na sala de aula discutimos a hipótese de duas retas coincidirem uma sobre a outra. Retas coincidentes são ou não são paralelas? São, retas coincidentes são paralelas porque mantêm sempre a mesma distância entre uma e a outra, 0. E se elas estão uma em cima da outra, é porque todos os seus pontos são comuns, beleza? Ah, professor, mas é porque é a mesma reta. Não, eu concordo contigo, mas é que a gente tem que se permitir isso, né? Chega o Asdrubalzinho e fala, essa é a minha reta S, e ela é laranja. Aí chega a Jezebelzinho e fala, não, essa aqui é a minha reta R, e ela é branca. Então nós temos que aceitar naquele momento que tem duas retas ali. Uma é a da Jezebelzinha, outra é do Asdrubalzinho. E essas retas, pelas definições estudadas, são paralelas. Porque retas paralelas são retas que mantêm a mesma distância uma da outra. Mas, como elas coincidem uma com a outra, os matemáticos resolveram chamar, não, vamos chamar então de retas coincidentes. Que na verdade, se esquecêssemos aí a briga do Jezebel e do Asdrubal, né, da Jezebel e do Asdrubal, a gente poderia ignorar a brincadeira deles e falar, olha, é a mesma reta, não incomoda. Fisicamente é a mesma reta. Concordam comigo? Mas, para questões mais delicadas, pode acontecer isso, ó. Então tu vê, é importante saber que retas paralelas tem duas possibilidades para elas. Quando elas não são coincidentes, elas não têm nenhum ponto em comum. Mas quando elas são coincidentes, elas têm infinitos pontos em comum. E retas concorrentes só podem ter um ponto em comum. Então eu provei porque que era falso. Certo? Legal. Depois, terceiro item. Retas ortogonais são perpendiculares. Acabamos de ver que era diferente, né? Acabamos de ver que é diferente. Então, falso. Deixa eu só ajeitar aqui a brincadeira. Por que é falso? Pois retas perpendiculares têm que ser concorrentes. E retas ortogonais, foi o que ele falou, né? Retas ortogonais, elas têm que ser... O quê? Hoje não revisou o que era reta ortogonal, né? É, reta reversa. Ela tem que fazer 90 graus, mas tem que estar em planos diferentes, né? Que nem eu exemplifiquei. Então, falso, pois retas ortogonais são reversas e retas perpendiculares são coplanares. Mas ambas têm um ângulo de 90 graus entre uma e outra, né? É isso que confunde a gente, o fato de elas terem 90 graus entre uma e outra. Mas é falso dizer que retas ortogonais são perpendiculares, pois retas ortogonais são reversas e retas perpendiculares são coplanares, se cruzam.
Depois, quarto item. Se duas retas apresentam um ponto em comum, então são concorrentes. Se elas só têm um ponto em comum, certo? Não pode ser coincidente, senão seriam infinitos. Então, se elas têm um ponto em comum, é a definição de reta concorrente. Reta concorrente é a reta que se cruza e só tem um pontinho em comum. Se duas retas não têm ponto em comum, então são coplanares. Não, desculpa, li errado. Se duas retas não têm ponto em comum e são coplanares, então são paralelas. Aí sim, né? Imagina como é que eu vou desenhar duas retas nessa parede, sendo que elas... Só de elas estar na parede, elas são coplanares, concorda comigo? Como é que eu vou desenhar elas sem elas se encostar e sem ser paralela? Quando tu pensa numa reta, vamos usar o quadro como referência, tu pode imaginar o seguinte, ó professor, ó, pronto, ó, não se encostaram. Só que aí tu está esquecendo que reta é infinita. Se elas não são paralelas, tu concorda que em algum lugar elas obrigatoriamente vão se encontrar? Então cuidado, a única maneira delas não se encontrarem no mesmo plano é sendo paralelas, porque aí eu posso prolongar elas infinitamente e elas não vão nem se aproximar, nem se afastar e portanto não se encostam. Então retas coplanares no mesmo plano, sem se encostar, só se for paralelas, senão em algum momento encosta, né? Então se o ângulo aqui ó, fosse abrindo um pouquinho ou fechando um pouquinho, como está fechando um pouquinho, em algum momento elas têm que se cruzar, claro, elas são infinitas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sexto item. Duas retas são coplanares. Duas retas não coplanares e que não têm pontos em comum são reversas. Não são coplanares. Concorda comigo? E não se encostam. Poxa, se elas não se encostam, existe algum ponto que pertence ao mesmo tempo uma e outra? Não, e por isso que não tem como colocar um plano entre elas, certo? E se não dá para encaixar um plano entre elas, é porque elas têm que ser reversas. Reversas significam retas que estão em planos diferentes. Então pensa bem, para um plano conter duas retas, tu concordam que tem que existir infinitos pontos de uma reta e da outra que caibam nesse ponto, nesse plano? Se eu quero botar duas retas nesse plano, os pontos de uma reta e os pontos da outra reta também tem que estar no plano. Se duas retas não têm nenhum ponto em comum, como é que eu vou fazer um plano passar pelas duas ao mesmo tempo? Né? Não tem como. Então automaticamente elas são reversas. Essas questões é que são as mais delicadas, eu diria. Ó. Essa aqui é uma questãozinha que o cara tem que pensar um pouquinho para poder acreditar. Com vontade, meu querido. Depois, retas perpendiculares são ortogonais. Retas perpendiculares. O que são retas perpendiculares? Isso, vamos voltar lá. Ó, quando duas retas concorrentes formam um ângulo reto, 90 graus, são chamadas de perpendiculares. Tem que concorrer para ser perpendicular. Concorda comigo? Depois ele coloca lá, aliás, na outra página, onde é que estava ortogonal? Ali, ó. Lá no final daquela mesma página. Quando duas retas são reversas, formando um ângulo reto, são denominadas retas ortogonais. Ou seja, para ser chamada de ortogonal, de acordo com a apostila, tem que ser reversa. O que ele disse lá? Retas perpendiculares são ortogonais. Falso pelo mesmo motivo de antes, né, gente? Pois retas concorrentes têm apenas... Não, onde é que está a explicação? Aqui, ó. Pois retas ortogonais são reversas e retas perpendiculares são coplanares, né? Porque elas têm que ser concorrentes, né? Coplanares, eu vou até explicar aqui, ó. Coplanares, pois são concorrentes. Assim eu já posso usar a mesma justificativa. Depois, se duas retas são concorrentes e formam um ângulo reto, então essas retas são ortogonais. Pô, mas o cara tá chato com essa história, hein? Falso, elas são perpendiculares. Não, sou. Se duas retas são concorrentes e formam um ângulo de 90, um ângulo reto,
Então essas retas são ortogonais. É errado chamar ela de ortogonal, né? É correto chamar ela de perpendiculares. Falta só o último item. O último item diz, é lá na parte de cima já, se duas retas são concorrentes e formam um ângulo reto, então essas retas são perpendiculares. Foi, né? Essa sim que é contraditória e anterior, né? É isso aí. Poderia até dizer o último item justifica o penúltimo, né? Se tu quisesse ali na penúltima. Questão 2 agora. Agora sim, ó, pode usar a tua sala para raciocinar caso dê alguma encrenca. Ainda na página 60, questão 2.